partir de agora, passaremos a transmitir o testemunho do pastor Marcos Silva, ex-travesti, Anjo Beck ou Tainan Galisteu, ex-bruxo, ex-drogado, ex-produtor do SBT, ex-artista da Broadway, ex-aidético. Com vocês, pastor Marcos Silva. Ó Senhor, Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Tu que puseste tua glória acima dos céus, foi da boca da criança e dos que mamam, tu ordenaste força, por causa de teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingador. Quando contemplo teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que cuides dele. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, e coroaste de honra e glória. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é teu nome em toda a terra. Amados irmãos e ouvintes, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Silva, meu nome é Marcos Roberto da Silva, mas podem me chamar de pastor Marcos Silva. Nasci na cidade de Adamantina no dia 13 de março de 1972, sou filho do senhor Bartolomeu Vicente da Silva e da dona Valdelice Barbosa da Silva, na onde Deus, verdadeiramente, quando Ele tem um plano na vida do homem, não há como escapar das mãos de Deus. Amados irmãos e diletos ouvintes em Cristo Jesus, eu me lembro muito bem que até os 6 anos de idade, meu pai mesmo conta que quando eu nasci, devido ao motivo de que ele queria uma filha do sexo feminino, quando eu nasci, por eu ser do sexo masculino, ele, que na época era pai de santo, me pegou e me levou ali até um terreiro de Umbanda, onde ali me entregou para 2 demônios por nome São Cosme e São Damião. E ali, portanto, eu me lembro que eu fiquei durante até os 6 anos, segundo eles mesmos me contam, eu era um menino como os demais. Aos 6 anos de idade, porém, eu vi acontecer na minha vida uma coisa muito interessante, quando ali então eu começava já a sair com um homem, que inclusive o primeiro homem da minha vida foi um tio meu, irmão do meu pai, por nome de Genivaldo, na onde durante muito tempo nós tivemos caso. Também me recordo muito bem que antes também, ali quando a minha irmã Érica nasceu, até aquela época em que a minha irmã nasceu, tudo para mim era normal. A partir do exato momento em que a minha irmã então nasceu, as coisas começaram a complicar na minha vida, porque aí sim concretizava a parte de que meu pai, ele realmente queria uma filha mulher, e por ele ter uma filha mulher, então agora estava tudo do jeito que ele estava. Nós toda a vida eu fui criado em fazenda, meu pai era peão de gado, eu tinha uma vida, como se diz, baixa, né? Não vou nem dizer pobre, baixa mesmo, e ali trabalhávamos, cortando em fazenda, cuidando de lavoura, de gado, e durante muitos e muitos tempos eu me recordo muito bem que eu queria então brincar, né? E quando eu ia brincar, eu brincava sempre de casinha, de boneca, juntamente com os amigos meus, ali na cidade de Junquerópolis, onde nós morávamos. No ano de 1980, após a morte do meu avô, nós então mudamos para a cidade de Panorama, onde eu ali fiquei então conhecendo uma pessoa por nome de Marcos, que passou então a ser o meu amante.
Em seguida, logo praticamente 6 meses depois, a gente mudou para uma fazenda perto do bairro Monteiro Lobato, por nome de Fazenda Santa Lourença. E ali naquela fazenda eu conheci um senhor por nome de Wilson, onde também passou a ser meu amante. Também me recordo que foi nessa mesma época que eu acabei com o vestido de casamento da minha mãe, cavalgando de cavalo pelos pastos, porque eu sonhava um dia ser alguém na vida e um dia ter alguma coisa para poder ali então viver. Cada dia mais e mais, mesmo quando eu ainda era criança, eu me recordo muito bem que Satanás, ele colocava dentro do meu coração que eu tinha que ser homossexual. E ali então, através de filmes pornográficos que na época a Rede Bandeirante transmitia, através da Sala Especial, que era um programa que ia ao ar a partir da meia-noite, quando não a 1h da madrugada, que era filmes pornográficos, foi onde cada vez mais e mais eu ia aprendendo a fazer as coisas, e eu aprendi. Também foi nesse mesmo ano de 1981 que eu fiz ali a primeira comunhão na Igreja Católica ali da cidade de Ouro Verde. Também nessa mesma época eu passei a ter caso com alguns de meus amigos e alguns colegas também de escola. Foi também nessa época que eu também começava a estudar, e eu me recordo muito bem que muitas das vezes, na hora do recreio, eu gostava muito de imitar a cantora Gretchen, até que um certo dia disseram que eu tinha talento, e ali então eu começava a me apresentar dentro de escolas, dentro de clubes, em jograis, começava então a participar de teatros. Cada vez mais e mais eu ia me ingressando, até que um belo dia eu me recordo muito bem e eu resolvi, no lugar de ir para a escola, não ir para a escola, mas sim ir dar uma volta na rua. E com isso então, na época eu estava ali ao lado da Prefeitura Municipal de Panorama, havia um parque. Quando eu saí daquele parque ali, então um carro, juntamente com 5 elementos dentro, me convidaram para que eu entrasse ali dentro. E ali então, entrando, eu me recordo muito bem que foi quando eles disseram para mim que se um dia eu contasse para alguém, que eles então ali me matariam. E como toda vida eu gostei de desafiar a morte, desafiar o perigo, porque eu nunca tive medo de nada, então eu ali peguei e contei para uma tia minha, que em seguida falou para o meu pai. E com isso, então, meu pai chegou para mim e perguntou se era a primeira vez. Eu disse para ele que não. E ali, então, eu com apenas 12 anos de idade, meu pai já me expulsava de dentro de casa. E para o meu azar, eu fui morar dentro de uma escola para homossexuais, onde ali eu aprendi a dançar, onde ali eu aprendi a rebolar, onde ali eu aprendi a sentar como mulher, a agir como mulher. E cada vez mais, então, eu fui deixando meu cabelo crescer. E quando eu dali saí, já montava já a minha primeira boate ali no bairro Quinta das Viárias, em Panorama, a fim de ali então prostituir e também dançar. E com isso então tudo foi se formando cada vez mais e mais dentro da minha vida, onde cada vez Satanás me colocava em um ego muito grande. Foi também nessa mesma época que eu fiz a raspagem na Umbanda, onde eu passei então a trabalhar com uma entidade por nome de Rosinha na área de Pombagira. Passei a trabalhar com Dom na área do Zerê, e também trabalhava com Zé Pilintra, Preto Velho, e principalmente com a Cigana. E com isso então cada vez mais Satanás ia tomando conta da minha vida, da minha mente e do meu coração. Minha vida até os 15 anos de idade, após então eu ter começado a mexer com obras de macumbaria, como eu disse, ter feito a raspagem ali na Umbanda, eu passei então cada vez mais a me ingressar dentro de terreiros, da onde ali eu começava então a fazer trabalhos, a destruir casamentos, a acabar com as pessoas devagar, e cada vez mais eu conseguia então indo conquistando os homens que eu ali na época queria, não onde só nesta época eu me recordo, e eu já tinha passado já pelas minhas mãos média de uns 52 pessoas mais ou menos, que eram na onde com qual eu tinha caso com eles. E com isso cada vez mais Satanás ia me colocando em um ego muito grande,
e um ego terrível, da onde eu me recordo também que uma certa vez eu ali então retornando, tentei novamente voltar para a casa do meu pai, foi onde novamente o fracasso foi total, e dali então eu fui trabalhar em uma cerâmica ali na cidade de Panorama, onde ali eu fiquei conhecendo o Senhor por o nome de Alcindo, que por meu azar ele também era pai de santo, e foi através dele que eu ganhei o livro de São Cipriano, o livro de magia negra, e ele me disse ali que eu somente poderia abrir aquele livro somente depois dos meus 15 anos de idade. E ali então eu fui passando, os tempos foram se passando cada vez mais, eu com amantes. Me lembro também que foi nessa mesma época que eu até inventei uma gravidez meia forçada para poder ter cada vez mais o Alcindo aos meus pés, como se dizia. Então eu me recordo muito bem que foi ali então que eu comecei a ler aquele livro de São Cipriano, e a primeira página daquele livro dizia que se não tivesse coragem de ler ele, que então não lesse. E ali eu começava então a lê-lo, e aquele livro dizia que se eu fizesse tudo que ali estava escrito, que eu então teria fama, dinheiro, teria de tudo. Foi quando aí então pela primeira vez eu saía ali da Umbanda e começava então a mexer com magia negra, onde eu passei a todas as noites de quinta para sexta, a rolar em catatumbas. Eu entrava dentro dos cemitérios depois que já tinha 4 dias que a pessoa estava ali enterrada, para comer carne de defunto. Eu naquela época trazia um copo de água até a minha mão. Eu confesso que durante muitas e muitas vezes eu tentei até mesmo acabar com a vida de pessoas, e através disso daí então fui entrando na magia negra, onde ali passamos a sacrificar animais, eu passava então a cada vez mais me ingressar dentro da magia negra, me ingressar dentro deste mundo terrível, onde cada vez mais eu queria, como se diz, ser alguém além até mesmo do que não dizer além de Deus. Apesar de que a Bíblia ela diz: oxalá minha cabeça fosse água, meu olho fonte de lágrimas, e que pudesse chorar dia e noite pelos mortos e pelas filhas do povo. Mesmo assim, eu ainda não tinha pena de ninguém. Nesta época passei então a entrar dentro do meu coração cada vez mais um ódio terrível, que era da própria magia negra, e cada vez mais e mais ia entrando dentro da minha vida. Eu passei, portanto, a perder o amor, eu passei, portanto, a ter ódio na minha própria família. Eu ia ver a minha mãe somente uma vez por semana, olha lá ainda, e eu ali então passava a ter orgulho próprio, e cada vez mais me ingressando dentro deste mundo terrível. Me recordo quantos e quantos casamentos a gente destruímos ali através de magia negra, quantos homens nós conseguíamos fazer virar homossexual através de trabalhos de magia negra, quantas pessoas a gente conseguia fazer com que ela passasse a beber, a se prostituir através de trabalhos de magia negra. As pessoas chegavam, pediam para a gente fazer o trabalho, nós ali cobrávamos um certo preço, então passávamos cada vez mais a ingressar, e ali fazíamos aquele trabalho até que a pessoa verdadeiramente ela então se entregava por completo até Satanás. E era na onde, com toda certeza, a partir daquele exato momento, ela pegava e saía de dentro do seu lar, como é o caso de algumas mulheres que saíam de dentro, largavam os seus maridos para virarem mulher lésbica. Também temos o caso de maridos que largaram de suas mulheres para poder deixarem de ser homem e se tornar homossexual. Também quantas famílias que a gente, para poder destruir o casal, jogávamos ali então obra de magia negra dentro daquele lar, e aquela pessoa ali ao pouco, ela ia se cortando o próprio corpo, ia ali, portanto, se matando cada vez mais e mais. Muito bem, após eu ter entrado ali realmente na magia negra, cada vez mais e mais, então, Satanás ele foi nos colocando em um ego muito terrível. Eu passei, portanto, a fazer
né, alguns shows onde eu montei pela primeira vez a minha primeira banda com o nome de Grupo Renix, na qual tinha 23 integrantes, e ali, inclusive, através dessa banda, a gente então começávamos a viajar cada vez mais e mais, né, para começarmos então a viajarmos por várias partes pelo estado de São Paulo, no qual esse nome de Banda Renix quem me deu foi o próprio Lúcifer, e o significado da palavra Renix é Rei das Trevas que está, a palavra é escolhido na escuridão e que a palavra N noites escuras irá buscar sua alma e irá, a palavra I espetá-la no fogo onde o sol lhe restará, ou a palavra X Exu Caveira para te ajudar e te levar de vez para o inferno. E com isso então ali, através dessa primeira banda, onde eu conheci o Bruno Santos, que depois se tornou meu amante, que o Bruno inclusive era meu empresário. Tinha os dançarinos Matheus, Cacau, Cristiano, Alan, Márcio Santos, dançarinas Vanessa, Claudiane, Charlene, Dalva, Marta Rocha, segurança Zero Cláudio e Juraci. A parte de iluminação ficava para o Paulo Sérgio e Marcos Antônio, maquiagem Valéria Bastos e Ana Paula, figurina era César Sampaio e Fátima Cristina. A produtora passou a ser a Ninete de Alcântara, que também era homossexual. Produtor executivo Christian Gold Spiller, que também era homossexual. Produtor de palco era a Baby Isabela M. Houston, que também era homossexual. E hoje a Baby, graças a Deus, é pastor na cidade de São Paulo, onde Deus tem usado muito nas suas mãos. E com isso, então, através dessa primeira banda, nós começávamos, portanto, a viajarmos pelas cidades da região, onde fizemos vários shows por Adamantina, Andradina, pelas cidades de Pereira Barreto, Presidente Eficácio, essas cidades da região, como Dracena, Junquerópolis, Pacaembu, Irapuru e outras cidades mais. Cada vez mais a gente ia se ingressando, onde eu me recordo muito bem que no ano de 1988, na inauguração ali do ginásio de esportes União, eu ali fiquei então conhecendo a dupla João Paulo e Daniel, juntamente com o grupo As Patotinhas, e ali no decorrer daquele show, portanto, com a dupla João Paulo e Daniel, eu ali me recordo muito bem, e eu peguei e houve uma parte ali daquele show em que eu entrava fazendo meu show de dublagem, e foi onde o cantor Daniel ali então chegava para mim e dizia no final que eu tinha tudo para ser um verdadeiro artista. E com isso então ele me entregou ali o cartão dele e pediu para que eu entrasse em contato com ele dias após. E através disso então, cada vez mais e mais, eu ia me adentrando nesse mundo da prostituição. Já passava então, a partir desta época, eu começava então já a fumar cigarro, começava já a beber bebidas alcoólicas, e ali então cada vez mais Satanás ele se colocava dentro da minha vida, dentro da minha mente, dentro do meu coração, para poder então ali ir me usando cada dia mais e mais através das suas mãos. E com isso então eu me recordo muito bem que grandes eram os shows que nós fazíamos, eu juntamente com a banda Renix, onde cada vez mais e mais nós procurávamos fazer da maneira, da forma em que Satanás mandava. Digo que era da forma em que Satanás mandava, porque naquela época eu me recordo muito bem que antes de começar os shows, ali dentro do camarim, era feito um ritual para Satanás, para que ele pudesse assim abençoar o show. Foi também nesta época, pastor Fábio, que eu também me casei com Lucifer, ou seja, através da magia negra eu fui até o inferno, houve um casamento e ali eu me casei com o diabo. Enquanto muitos fazem apenas pacto, foi realizado entre eu e o próprio demônio um casamento. Enquanto muitos fazem apenas pacto, eu e Satanás, nós vivíamos uma vida como marido e mulher também, da mesma forma em que vivem um casal, seja uma mulher e um homem.
como carne e osso. Talvez você que está ouvindo esse testemunho pode perguntar, mas é possível? Eu quero dizer para você, uma coisa eu te digo, Satanás, a própria Bíblia diz que a terra ela é do inimigo, a própria Bíblia diz que se possível fosse ele faria fogo cair do céu. Então eu quero dizer uma coisa para você que está nos escutando neste momento. Eu via Satanás como eu vejo qualquer ser humano na terra. Para mim ele não aparecia como um espírito não, mas sim como carne e osso. E ali então, através desse casamento, eu me recordo que toda noite, de quinta para sexta, eu ia até o inferno para poder então transar ali com o inimigo, com o adversário. E com isso então, cada vez mais eu me tornava me ingressando dentro desta vida, cada vez mais sofrida, cada vez mais angustiada. Para mim então eu passava a partir dessa época a dizer para todo mundo que Deus não existia. Para mim não existia mais esperança. Para mim meu Deus passava a ser o demônio. Para mim o meu Deus passava a ser o dinheiro. Para mim o meu Deus passava a ser a fama. E talvez vocês perguntam que fim que deu então na vida do Alcindo. Muito bem, meses depois, 9 meses depois, a minha tia, que era casada já com o meu tio Genivaldo na época, ela pegou e ganhou neném. Eu levei aquela criança até ele e com isso então nós selávamos o segundo pacto. E através daí então Satanás começava cada vez mais e mais me usar nas duas mãos. Eu passei a ser uma pessoa que eu tinha raiva de pobre, passei a me tornar uma pessoa racista. Minha mãe, mas meu pai, então a partir desta época eu já não queria mais ver eles. Foi quando dias após, eu pegava e comprava já a minha primeira casa nas barrancas do Rio Paraná, nas proximidades do antigo bosque municipal. E ali então, através daquela casa, era onde ali a gente ensaiava, era onde ali todos os dias eu me reunia junto com a equipe da banda Renniges, e ali então nós pegávamos e fazíamos churrascos, fazíamos festa. E ali então, dias depois, o Bruno já arrumou a sua mala para morar comigo. E ali, cada vez mais e mais, Satanás ele se colocava dentro da minha vida, dentro do meu coração, dentro da minha alma. Ele cada vez mais e mais, ele ia se tornando dentro da minha vida para mim como uma pessoa normal. E ali então eu passei a ser esposa do Bruno e também de Lúcifer. Também gostaria de dizer para todos vocês, e também nesta época, amados ouvintes, para que vocês tenham uma ideia, eu passava a conversar com um demônio de nome Rosinha, que é Pombagira, e cada vez mais e mais a gente se conversava, e ali eu me lembro muito bem que cada dia mais e mais eu estava dentro daquelas obras de macumba, de magia negra, e passava cada dia mais e mais a me esquecer que lá no céu existia um Deus Todo-Poderoso. Sabe que a Bíblia diz, estas são as coisas que eu vos irei fazer, falar a verdade cada homem como seu vizinho com verdade e justiça pela paz, julgar vossas portas. E cada dia mais e mais a gente então íamos ali fazendo conforme Satanás me ordenava. Os dias foram se passando e através ali, portanto, da banda Renniges, foi na onde o Bruno, um certo dia, deixou, portanto, ali ligado os telefones. E ali então a Ninete atendendo o telefone, ela chegou, eu estava até no quarto com o Bruno nesse dia. Eu me lembro que nós estávamos até contando o dinheiro dos shows, que nós tínhamos acabado de fazer 2 shows, um sábado e um no domingo. Do sábado foi no Xadrez Tênis Clube de Dracena e no domingo foi no Juterópolis Tênis Clube. Quando ali então, eu me recordo muito bem que a Ninete chegou e disse para mim que se eu não ia entrar em contato com o SBT. E com isso então eu viajei ali, juntamente com a Ninete e o Bruno, nós pegamos o nosso carro e fomos ali para a cidade de São Paulo, onde ali ficamos hospedados em um hotel. E ali eu então fui até o antigo SBT ali na Taliba Leonel, ali no Carandiru, onde ao chegar ali então, eu peguei e fiz vários testes, onde passei em vários testes,
E ali então, naqueles testes que eu fiz, foi na onde eu, conversando com o senhor Jorge Lafon, que era diretor geral na época do SBT, nós ali então começávamos a fazer os shows, começávamos ali então cada vez mais e mais a entrar dentro do SBT, e ali então eu fui contratado para fazer 2 programas. Eu passei então a fazer o programa Topa Tudo por Dinheiro, que nós gravávamos na quarta-feira, onde eu passei a produzir, e eu produzia o Show de Calouros, que era gravado, no caso, na sexta-feira, para ser passado, portanto, no domingo. E com isso, então, começava uma nova carreira, um novo show. Eu, portanto, continuava agora como produtor do SBT, onde produzia esses 2 programas e também fazendo shows. Foi quando aí, então, eu resolvi, dias após, pegar e, no lugar, continuar, aleluia, continuar, portanto, com a parte de shows, e foi na onde nós pegamos e entramos cada dia mais e mais dentro desses shows, a fazer por várias turnês, na onde a nossa primeira turnê no Brasil foi onde nós passamos praticamente um mês de shows entre as cidades de Ancatina, também fechou na cidade de Araçatuba, Limeira, na cidade de Americana, na cidade de Marília, Tupã, Barrinha, Caraguatatuba, Lins, Garça, Dracena, Junquerópolis, Campinas, Palmital, Campos do Jordão, Álvares Machado, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio. Também retornamos para Panorama, fizemos show em Paulicéia, em Paulinha, Assis, Acri, Bastos, Santos, Cubatão. Chegamos até fazer um show do Ilha Porchat Clube no Rio de Janeiro, onde a Rede Bandeirante todos os anos comemora ali então o aniversário da rede. E com isso então nós cada vez mais fazendo shows, como eu disse, gravávamos na quarta e na sexta ali no SBT, e os outros dias, portanto, ficava livre para viajar, para fazer shows. Também me recordo muito bem que foi nessa época que eu, Bruno e a Ninete, então resolvemos formar uma banda maior, onde eu contratei na época 40 seguranças, porque somente 2 seguranças não dava mais para capacitar, ou seja, para segurar a multidão que ia para poder ver em Jobeck entrando ali dentro em cima do palco. E foi na onde também, nesta época, eu deixava de chamar em Jobeck, que quer dizer anjo negro ou anjo ou demônio, e colocava então o meu nome de Tainã Scarlett Galisteu, na onde a partir de aí então todo mundo do SBT passou a me conhecer como Tainã Scarlett Galisteu. E com isso então nós montamos ali uma banda também maior, na qual passou a ter 20 dançarinos e 20 dançarinas, dando um total de 40 pessoas. E ali então montávamos uma banda para que tocasse ao vivo, dançasse ao vivo, que é a famosa banda Santa Maria, que até os dias de hoje a banda Santa Maria ainda continua fazendo shows por este mundo afora. E com isso então, após então esta entrada dentro desta banda, foi na onde também eu me recordo que eu fiquei conhecendo um produtor internacional por nome de Dalton Accorsini, que era o produtor da Broadway, e através do Dalton Accorsini então foi que nós ali fizemos um acordo, e ali então foi feito um contrato para que eu gravasse filmes pornográficos, e também além de filmes pornográficos, da onde eu teria que entregar em menos de 5 anos a quantia de 48 filmes. E ali, portanto, após eu ter ali conversado com o Dalton Accorsini, que era produtor internacional, então nós passamos ali fizemos o acordo de gravar os 48 filmes pornográficos. Em seguida, então, eu viajei pela minha primeira turnê internacional, que foi por Nova York, Texas, nos Estados Unidos, Ottawa, Canadá, San Diego, no México, Boston, em Nova York, também Estados Unidos, Cotton City, nos Estados Unidos, Acapulco, no México, Cidade de Porto, em Portugal, na cidade de Lisboa, também em Portugal, em Toronto, no Canadá, Quebatabe, na África, Mongólia, também na África, Estocolmo, na Suécia, Point, na Índia,
Tóquio no Japão, Madrid na Itália e Noruega na Bélgica. Nesta época, portanto, eu já fazia dublagem onde eu dublava a cantora Rochette com It Must Have Been Love, Madonna com Papa John Please, Tina Turner com I Don't Love You, Cyndi Lauper com Two Color, As Frenéticas com Dancing Days. Também dublava a cantora Rosana com Neon Dog, TT Espíndola, Escrito nas Estrelas, Zip Posse com Perigo, Wilson Phillips com Hold On, Minnie Hausfrau com Love You, Diana Ross com Missing You, Wilson Houston com Wilkes Name Is One. Cada vez mais e mais, Satanás me colocava em cima de um ego terrível. E ali, portanto, após retornarmos ao Brasil, eu e a Ninete, nós então resolvemos comprar uma casa ali no bairro dos Pimentas, onde ali então, através daquela casa que nós compramos, foi onde eu tive a primeira briga com o Bruno, e nós nos separamos durante alguns tempos. E ali então, dias após a nossa separação, eu já me encontrava morando na cidade de São Paulo, ali no bairro dos Pimentas, e então foi onde eu praticamente saía, pode bem se dizer, de dentro do SBT como produtor, e passava então a trabalhar somente fazendo shows. E então foi quando no mês de abril e maio do ano de 88, eu então passei durante 2 meses nas estradas, fazendo show por Januária, Minas Gerais, Jabuticabal, São Paulo, Teresópolis, Rio de Janeiro, Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo, Cascavel, Paraná, Criciúma, Santa Catarina, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Santana, Bahia, Jacareacanga, no Pará, Brasileia, no Acre, Caracaraí, em Roraima, Mazagão, no Amazonas, Balsas, em Manaus, Bom Jesus, no Piauí, Salgueiro, no Pernambuco, Sapé, também no Pernambuco, Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, em Tuberaba, aqui em São Paulo, Urupi, Goiás, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde eu comprei a minha primeira fazenda com 1.300 alqueires de terra. Também depois continuamos os shows por Rondonópolis, Mato Grosso, São Paulo de Olivença, no Amapá, também Marabá, no Pará, Ariquemes, em Roraima, Rio Branco, no Acre. Também estivemos em São João del Rei, Minas Gerais, em São Vicente, em São Paulo, em Bragança Paulista, também em São Paulo, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, em São Mateus, no Espírito Santo, em Uberaba, Minas Gerais, em Capitinga, São Paulo, em Paranaguá, no Pará, e em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Onde ali cada vez mais e mais eu ia me ingressando dentro daquela carreira artística, cada dia mais e mais mesmo dentro ali de Satanás me usando. Foi quando também eu me recordo que no mesmo ano de 88 eu também passei então onde nós contratamos uma outra pessoa por nome de Clóvis como segurança, e ali então foi através do Clóvis e eu ali então começava cada dia mais e mais a fazer então novos shows. E ali, portanto, nós marcávamos então a nossa segunda turnê internacional, onde passamos 15 dias na cidade de Paris, na França, onde ali eu então gravei o meu primeiro filme, que tinha por nome o filme Gaiola das Loucas. E ali então, através daquele filme Gaiola das Loucas, que eu ali então gravava, foi na onde em seguida continuamos, portanto, shows por Paris, na França, Chicago, nos Estados Unidos, Quebec, no Canadá, Baltimore, nos Estados Unidos. Também fui até a cidade de Gotham City, nos Estados Unidos, Monterrey, no México, em Acapulco, também no México, São José da Costa Rica, também no México, em San Juan, Porto Rico, onde naquele mesmo ano eu conheci o Grupo Menudo, e também passamos ali mais 15 dias em Porto Rico, e em seguida voltamos, portanto, para Nova York, nos Estados Unidos, onde eu gravei ali, portanto, um seriado que a Rede Globo transmitiu no ano de 89, o seriado Angel, O Retorno. E com isso, então, cada dia mais e mais, cada vez mais e mais, eu me ingressava dentro da carreira artística. Satanás me colocava um ego acima daquilo que eu verdadeiramente queria. E com isso, então, nós ficamos durante o ano de 90
89, ali, portanto, fazendo cada vez mais e mais muitos shows. Viajávamos para toda parte do Brasil e do mundo. Foi quando no ano de 90 também, foi a última turnê que eu passei com o Clóvis e com a Ninete, quando fizemos uma turnê nacional por estados, na qual eu fiz shows em Xique-Xique, em Senhor do Bonfim, Serrinha, Feira de Santana e Salvador, na Bahia, onde fiz também em São João do Piauí, Barras e Parnaíba, no Piauí. Fizemos também Imperatriz, Presidente Dutra e São Luís, no Maranhão. E continuamos, portanto, show na cidade nos estados do Ceará, na cidade de Senador Pompeu, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, a terrinha do Padrinho Cícero. Continuamos também o show pelos estados do Pernambuco, em Arararipina, Salgueiro, Olinda. Passei também onde ali passamos o carnaval do ano de 1990. Também passamos por Recife, do Pernambuco. Também estado da Paraíba, passamos por Itabaiana, João Pessoa, Campina Grande e Cajazeira. No estado de Minas Gerais, passamos por Espinosa, Paracatu, Patos de Minas, Araxá, Belo Horizonte e Ouro Preto. No estado do Espírito Santo, passamos por São Mateus, Calatina, Vitória do Espírito Santo. Nos estados do Rio de Janeiro, passamos por Volta Redonda, Niterói e Petrópolis. No estado de São Paulo, passamos por Palmital, na minha própria cidade de Guarulhos, onde estava morando, em Quaraguatatuba e em Dayatuba. No estado de Santa Catarina, passamos por Florianópolis, Criciúma. No estado do Paraná, passamos por Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Curitiba, Londrina. No estado do Rio Grande do Sul, passamos por Canoas, Porto Alegre, onde deu um total de 2 meses de shows. E foi na onde aí cada vez mais e mais. Eu já estava me apresentando quase toda semana no programa Raul Gil na Rede Record. Também participei por várias vezes no grupo do Bolinha, no quadro Eles e Elas, da onde também ali fizemos uma participação especial naquele mesmo ano, na Noite do Terror, no Play Center. Da onde nesse mesmo ano também, eu me recordo muito bem que nós viajamos para o estado da União Soviética, onde ali então eu fiz um contrato com a Rede Internacional de Televisão da União, a Rede Rito, na cidade de Charkov, onde ali então eu e a Ninete ficamos praticamente o ano de 90 inteirinho. Em seguida então, nós continuamos a nossa turnê, fizemos uma turnê pelo país do Canadá, onde fizemos ali na cidade de Janual, Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Quebec, Toronto, Halifax, Montreal, Detroit e Ottawa, onde ali então, em seguida também pude conhecer ali a famosinha cidade de Miami, na Flórida, onde eu pude ali então, neste mesmo ano também, conhecer a Disney World. Com isso então nós continuávamos cada vez mais e mais, e eu me lembro muito bem também que passamos por vários países aqui pela América do Sul, pelos países da Argentina, Equador, Venezuela, Guiana Francesa, Holandesa, Suriname, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, cada vez mais e mais. E com tudo isso então nós continuávamos cada vez mais e mais nos ingressando. Foi na onde então eu conheci o produtor da cidade de Ottawa, da televisão ali, onde o nome dele é Pablo Scott Campos, onde nós fizemos a turnê por aquele lugar. A nossa cidade, vários lugares que nós passávamos, com toda certeza, cada vez mais e mais. A banda Santa Maria, juntamente com o Tainan Galisteu, cada dia mais e mais a gente íamos subindo e conseguíamos com isso então transmitirmos alegria. Quantas e quantas vezes eu me recordo muito bem que dentro do meu coração estava uma angústia, mas nós éramos obrigados com isso a transmitir alegria para o povo. Com isso então eu gravei também um filme na cidade de Acapulco, no México, onde o filme teve por nome Las Locas de los México. Também gravamos na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, onde eu participei, tive uma participação especial do filme Na Cama com Madonna. Com isso então eu continuava cada vez mais
A minha casa, para vocês terem uma ideia, era 18 cômodos. Satanás me deu 20 empregadas. Eu tinha já minha limusine, meu carro do ano, tinha meus helicópteros para poder andar. Eu não pisava mais em terra porque eu tinha nojo de pobre. Cada vez mais e mais, Satanás me colocava em um ego. Satanás, ele fez com que eu construísse a minha pedestal. Eu tentei construir o meu trono acima do trono de Deus, mas a própria Bíblia diz que nada fica acima de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. E com isso, amados irmãos, em Cristo Jesus, cada vez mais e mais eu estava me ingressando dentro da carreira artística, cada vez mais e mais Satanás me usava. Com isso foram 48 filmes pornográficos, tendo um total de 4 filmes normais, fora outras apresentações que fizemos. E foi também nessa mesma época que eu conheci a atriz Milena Nunes, a Ermília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E com isso então nós também podemos, através disso, passamos então a termos um caso. Eu mesmo sendo homossexual, sendo Tainã Scarlett Galisteu, e com isso tudo, cada vez mais Satanás me colocava em um ego. Eu tinha 2 amantes que me carregavam no colo. A minha casa era 18 cômodos, havia microfones e câmeras instaladas para tudo que era lado. E eu com isso então viajei para a cidade de Ottawa, no Canadá, para gravar o meu último filme pornográfico, onde ao chegar, portanto, do Canadá, eu tive uma surpresa. Muito bem, após eu chegar de Ottawa, no Canadá, onde eu gravei ali o meu último filme pornográfico, nós chegamos na última ponte aérea das 4h30 da tarde, ali do Canadá para o Brasil. E ali então, quando eu cheguei em casa, eu escutei uma discussão no portão. Era uma irmã, que inclusive depois eu fiquei sabendo que ela se chamava Sônia Maria. E essa irmã, ela tinha mais ou menos 66 anos de idade. E ela começava a dizer que queria falar com o Marcos. E meus guardas diziam para ela que ali não tinha ninguém com aquele nome. E ela dizia que sim, porque o Deus dela tinha revelado que sim. E com isso, como eu estava cansado, eu peguei e ordenei que deixassem que ela entrasse. E aquela mulher então entrando, quando ela chegou na sala, meu cabelo na época já batia no meio das pernas, eu usava salto Luiz XV, estava com as unhas grandes, vermelho, batom vermelho na boca, corpo todo depilado, batom para tudo que era lado, pulseiras, colares. E ali então ela virou de um lado, do outro dentro da sala e disse: Marcos, eu sei que você está me vendo, mas eu quero te ver. E com isso então, eu ali peguei e abri a porta do meu carro, do meu quarto, perdão, que era 45 centímetros de espessura, de ferro puro. E aquela mulher ali então apontou o dedo para mim e disse: Marcos, o meu Deus me mandou aqui para te dizer que dentro de 30 dias, esta doença que está dentro de você irá sair para fora, para ele mostrar que ele é Deus e ainda reina na terra. E com isso então, eu ali peguei e não sei o que aconteceu. Na hora eu perdi minhas forças. E ali então eu só me recordo que eu pedi para que ela saísse. E ali eu tentava gritar para meus guardas, a fim de que alguém fizesse alguma coisa, ou seja, matasse ela. E com isso então, pastor Fábio, os 30 dias passaram. Eu estava na cidade de França, em Paris, cidade de Paris, quer dizer, na França, fazendo um show. Quando em meio ao show, eu parei e apontando o dedo para cima, eu gritei: cadê o Deus dos crentes que disse que ia me matar? Eu estou viva. E com isso então, após o Bruno já tinha retornado já, chegou um do lado, chegou outro e disse: madame, olha, eu quero dizer uma coisa para a senhora, mas os 30 dias ainda dá amanhã. Aí com isso eu sabia já que alguma coisa ia acontecer, porque eu já tinha saído já nessa época da magia negra, devido ao motivo de que levaram uma criança para me sacrificar, e eu não aceitei o sacrifício dessa criança. E ali então, quando eu cheguei ao Brasil, quando eu namorei com o meu último namorado, que foi inclusive um artista de televisão, e do seu último carnaval, na qual eu saí pela Unidos de São Miguel. E ali então eu me recordo que quando eu estava uma certa tarde tomando banho na minha banheira com leite de rosa, quando eu prestei atenção, aquele leite estava vermelho por completo. Quando eu olhei, eu estava sangrando pela boca, pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos e pelas partes íntimas.
E quando ali, portanto, eu me recordo que eu gritei, não sei se saiu voz, mas eu gritei a Ninete, e ali então, quando eu voltei em mim, eu já me encontrava já dentro do Hospital da Amigo, na Avenida João Dias, número 24, ali em Santa Amaro, onde o Dr. Abraham Steuberman, que é um médico, inclusive europeu, estava ali, e aquele médico então me examinando, ele disse para mim, Madame Tainá Galisteu, a senhora está com o vírus da AIDS. Eu disse para ele, doutor, o senhor me falou francês e japonês ao mesmo tempo, que eu não entendi foi nada. Ele me disse, Madame Tainá Galisteu, a senhora está com o vírus HIV, com o vírus da AIDS, e a AIDS não tem cura. E ali então, eu me recordo muito bem que se tornou ali uma discussão, porque eu dizia para ele que uma certa vez eu tinha ouvido dois crentes discutindo e dizendo, e falávamos, e aqueles crentes ali em uma das pontes aéreas que eu pegava dos Estados Unidos para o Brasil, me recordo que eu ouvia um deles falando que aqui na cidade de São Paulo, ali na cidade de São Paulo, havia um grande homem de Deus que orava, Jesus curava, né? Jesus levantava paralítico, dava visão para cego, dava voz para os mudos. E com isso, então, eu virei para o Dr. Abraham e disse para ele que o Deus dos crentes curava a AIDS. E ele me disse que a AIDS não tinha cura, que os médicos do Canadá, da Argentina, que os médicos do Japão, desse país de primeiro mundo, tentaram descobrir a cura da AIDS e não conseguiram. E até naquela época, para que vocês tenham ideia, amados ouvintes, não tinha nem o coquetel, que é esse coquetel que tem agora, que serve para poder aumentar os anos de vida. Então ele disse para mim, não, Tainá, a AIDS ela não tem cura, você só tem somente 30 dias de vida. E ali então eu continuei a discutir com ele dizia que a AIDS não tinha cura e eu dizia que sim. E depois de mais ou menos meia hora de discussão entre cura, não cura, cura, não cura, eu me recordo muito bem que ali ele pegou e disse para mim, bom, você só tem somente 30 dias de vida mesmo, então eu vou dizer uma coisa para você. Você tem 20 dias para me provar que a AIDS tem cura. Se você me provar que a AIDS tem cura, eu vou pegar e vou aceitar o Deus dos crentes. Agora, se você não provar, uma coisa eu vou dizer para você, que verdadeiramente eu quero ser o primeiro médico a assinar o seu atestado de óbito. E ali então eu disse para ele, fechado. Com isso então mandei chamar meus seguranças, 2 deles subiram até ali, me cataram no colo, me colocaram dentro da minha limusine e nós fomos ali para a Avenida do Estado, 4.568, na Baixada do Glicério, no Parque Dom Pedro. E quando ali nós demos os 4 primeiros passos dentro da sede mundial, no dia 24 de maio de 1991, estava ali o homem de Deus, o missionário Davi Miranda. Eu não me recordo onde ele estava pregando, mas naquele momento ele disse, a igreja se coloca de pé, a igreja se colocou, e ele disse, o Espírito Santo de Deus que não se engana, está revelando aqui em nosso meio uma pessoa que ele não está, mas ele estava com o vírus da AIDS, porque no caminho do hospital para cá, o seu Deus já o curou. Naquele momento eu que não aguentava nem andar, eu que entrava dentro daquela igreja carregado, eu dei um salto para cima, e saí correndo. E quando eu cheguei ali na frente, eu me recordo muito bem que o missionário Davi Miranda ali disse para mim assim, é você mesmo, mas nunca se esqueça do pacto que você fez com o seu Deus. E com isso então, ali após ele ter dito aquilo, eu me recordo muito bem, e ele pegou e falou assim, eu pensei naquele momento, quem já foi o fofoqueiro que veio contar para esse homem que eu fiz o pacto com meu Deus? Porque no caminho, irmãos, do hospital para a igreja, eu tinha dito para o Senhor que se ele me curasse, que se ele realmente me curasse, que eu ia servir a ele, e que se por onde ele me mandasse eu ia, que eu iria, porque naquele momento então se cumpria a palavra do Senhor que diz em Isaías 53:10, ao Senhor agravou quebrantá-lo, fazendo sofrer, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão.
porque naquele momento então, o Senhor Jesus ali, eu me recordo muito bem, que o missionário Davi Miranda começava, portanto, a orar por mim, e ali então ele começava a repreender. Eu não me recordo de muita coisa, porque naquele momento 568 legiões de demônio passava pelo meu corpo, e quando o último demônio passou, que era o demônio por nome Chucabeira, ali então Deus confirmava que naquele momento ele estava me curando da AIDS, que naquele momento ali ele estava verdadeiramente fazendo a obra dentro do meu coração. E com isso então eu creio que mais uma vez o Senhor, ele cumpria também quando a sua palavra diz que ele levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. E com isso então, amados irmãos, o Senhor Jesus realmente ali então ele me curava. Aquele culto que ali aquele culto ali, e a hora que eu cheguei era 4:30 da tarde, terminava às 7:30 da noite, de tantos demônios que passaram. E ali então foi feito o apelo naquele dia, eu ainda não aceitei Jesus e deixei certo que eu voltava. E ali então fui para a minha casa, chegando na minha casa ali no bairro dos Pimentas, eu peguei no dia seguinte, me internei novamente no Hospital da Amigo, e quando ali eu me internei, o médico novamente fez novos exames, e ali então ele fez 10 exames. Quando ele fez o primeiro deu negativo, ele falou é impossível, fez o segundo, deu negativo, fez o terceiro, deu negativo, fez o quarto, deu negativo, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. Quando o 10º exame fez, deu negativo, virou uma coisa terrível dentro daquele hospital. Naquele dia, portanto, o Senhor, ele estava ali então, com toda certeza, nos dando da tua graça. E ali então, eu me recordo muito bem que para a honra e glória do Senhor Jesus, não só o Dr. Abraham Steuberman, mas também a secretária que estava ali anotando aquelas coisas aceitou Jesus, mais 4 médicos que ali estavam aceitou Jesus, mais 15 pessoas que ali também estavam, aceitavam Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Aquele hospital, portanto, passou a ser ali, todo mundo queria me ver, todo mundo queria me conhecer, porque um travesti tinha provado que a AIDS então tinha cura. E ali então, amados irmãos, eu creio que pelos olhos da fé eu podia ver que naquela hora os anjos do Senhor, e naquele momento ali os anjos do Senhor estavam em grande festa no céu, porque não uma alma, mas várias almas estavam entregando a sua alma como único suficiente, e aceitando Jesus como único e suficiente Salvador de vossas almas. E ali então eu creio que, como a palavra do Senhor diz, que não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade, porque somente o Senhor, ele é fiel. Então naquele momento ali, ele estava verdadeiramente mostrando que ele era o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ali naquele momento então, o Senhor estava me mostrando que os que realmente confiam nele será como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Ali também o Senhor estava me mostrando que quando na nossa angústia nós clamamos ao Senhor, ele realmente ele ouve, e que quando o Senhor ele livra a nossa alma, a nossa vida verdadeiramente, porque ele é Deus e ele é poderoso sobre a terra. Minha vida hoje eu após ter aceitado, após ter sido confirmada a cuidade, eu retornei para a Igreja de Deus é Amor, e ali aceitei a Jesus também como meu único suficiente Salvador da minha alma. E com isso então eu saí de dentro da televisão, abandonei a minha carreira artística, e foi através de eu me abandonar a minha carreira artística, através de eu pegar e abandonar esse mundo de pecado, esse mundo, esse lamaçal de pecado, essa vida terrível que Satanás tinha me colocado, eu então perdi tudo que eu tinha. Hoje, graças a Deus, ou melhor, perdi entre parênteses, né? Porque perdi as coisas material, mas eu sei que eu ganhei lá no céu uma coroa de vitória. Eu sei que lá no céu eu verdadeiramente vou andar por ruas de ouro, porque a palavra do Senhor, ela verdadeiramente, ela tem que se cumprir na nossa vida cada dia mais e mais, porque o Senhor, ele é aquele que realmente
Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida boa. É claro que hoje vivo pela fé, faço a obra do Senhor. Hoje, pela misericórdia do Senhor, após 6 anos, como missionário, eu fui ungido a pastor. Então hoje sou pastor em Cristo Jesus e estamos aí a fazer a obra de Deus, a fazer o querer do Senhor Jesus. E com isso, então, eu creio que nós que somos fortes devemos realmente suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, porque Deus, Ele usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e as desprezíveis desse mundo para confundir as que não são. Com isso, então, eu hoje, graças a Deus, sou feliz, vivo com Deus e graças a Deus estou servindo ao Senhor cada dia mais e mais, procurando realmente servir ao Senhor Jesus em espírito e em verdade.